Olá, meu nome é Helena, e hoje vou compartilhar com vocês a história mais devastadora e ao mesmo tempo transformadora da minha vida. Se você gosta de histórias reais cheias de emoção, vingança e reviravoltas inesperadas, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Acredite, o que aconteceu comigo poderia facilmente estar nas páginas de uma novela, mas foi tudo real, dolorosamente real. Tudo começou há 3 anos, quando conheci Ricardo em uma festa corporativa. Ele era tudo o que eu sempre sonhei, alto, elegante, com aquele sorriso que derretia qualquer mulher. Trabalha em uma empresa de investimentos, dirigia um carro importado e morava em um apartamento luxuoso na zona sul da cidade. Eu, por outro lado, era apenas uma professora de ensino fundamental, lutando para pagar as contas no final do mês, morando em um apartamento alugado e dirigindo um carro popular de mais de 10 anos. Mas Ricardo me fez acreditar que nada disso importava. Ele dizia que eu era diferente das outras mulheres que conhecia, que minha simplicidade era o que mais o atraía. Durante 2 anos de namoro, ele foi o príncipe encantado que toda mulher deseja encontrar. Jantares românticos, viagens para a praia, presentes caros que eu nem ousava sonhar em ter. Minha família adorava Ricardo. Minha mãe vivia dizendo que eu tinha dado sorte na vida, que finalmente havia encontrado um homem de verdade. Quando Ricardo me pediu em casamento, durante um jantar à luz de velas em um restaurante 5 estrelas, eu chorei de felicidade. O anel era deslumbrante, com um diamante que brilhava tanto quanto meus olhos naquele momento. Eu era a mulher mais feliz do mundo. Finalmente, depois de tantos relacionamentos frustrados, tantas decepções, eu havia encontrado meu final feliz. Os preparativos do casamento começaram imediatamente. Ricardo insistiu em fazer uma festa grandiosa, algo que ficasse na memória de todos. Eu sugeri algo mais simples, mais dentro das minhas possibilidades, mas ele não quis nem ouvir. Disse que pagaria tudo, que eu merecia o casamento dos sonhos. Escolhemos um salão luxuoso, com capacidade para 300 pessoas. O vestido foi importado da Europa, custou uma fortuna. As alianças eram de ouro branco com diamantes incrustados. Tudo perfeito, tudo mágico. Durante os meses de preparação, no entanto, comecei a notar algumas coisas estranhas. Ricardo passou a sair mais frequentemente com os amigos, sempre com desculpas prontas. Reuniões de trabalho que se estendiam até tarde, viagens de última hora para fechar negócios. Eu tentava não ser paranoica, afinal, ele era um homem bem-sucedido com uma carreira exigente. Mas havia algo no ar, uma sensação incômoda que eu não conseguia explicar. Minha melhor amiga, Júlia, também notou mudanças. Ela me alertou algumas vezes, mas eu não quis ouvir. Estava cega de amor, completamente imersa na fantasia do casamento perfeito. Júlia era minha amiga desde a escola, conhecia cada cicatriz, cada sonho que eu tinha. E foi ela quem, 3 semanas antes do casamento, chegou à minha casa com uma expressão que nunca vou esquecer. Helena, precisamos conversar, ela disse, séria demais para o meu gosto. Sobre o quê? Estou ocupada com os últimos detalhes do casamento, respondi, ainda sorrindo, ainda ingênua. É sobre Ricardo. Meu coração disparou. Aquelas 3 palavras foram como um murro no estômago. O que tem ele? Júlia respirou fundo antes de continuar. Eu não queria te contar, mas seria pior se você descobrisse depois. Ricardo está tendo um caso. O mundo parou naquele instante. Senti minhas pernas fraquejarem, tive que me sentar no sofá para não desabar ali mesmo. Você está louca? Como pode dizer uma coisa dessas? Helena, eu vi com meus próprios olhos. Estava no shopping semana passada e vi Ricardo entrando em um restaurante de mãos dadas com uma mulher. Uma loira, muito bem vestida, joias caras. Eles estavam íntimos demais para serem apenas amigos ou colegas de trabalho. Lágrimas começaram a cair sem que eu pudesse controlar. Mas mesmo assim, mesmo com aquela dor dilacerante no peito, eu neguei. Defendi Ricardo com unhas e dentes. Disse para Júlia que ela devia estar enganada, que tinha visto errado, que Ricardo jamais faria isso comigo. Ele me ama, Júlia. Vai casar comigo em 3 semanas.
Por favor, Helena, escuta o que estou dizendo. Eu tirei fotos. Não queria fazer isso, mas sabia que você não acreditaria. Quando Júlia me mostrou as fotos no celular, meu mundo desmoronou. Ali estava Ricardo, meu noivo, o homem que eu amava mais que tudo, beijando outra mulher. As imagens não deixavam margem para dúvidas. Não era um beijo amigável, não era um mal-entendido. Era paixão, era intimidade, era traição escancarada. Passei a noite inteira chorando, vomitando de nervoso, sem conseguir processar o que havia descoberto. Pela manhã, confrontei Ricardo pelo telefone. Ele negou tudo com uma facilidade assustadora. Disse que Júlia estava inventando histórias por ciúmes, que sempre teve inveja da nossa relação. Manipulou a situação de forma tão convincente que por um breve momento eu quase acreditei nele. Helena, você vai acreditar em fotos que podem ter sido editadas ou no homem que está disposto a passar a vida inteira ao seu lado? Júlia sempre foi problemática, você mesma já me contou várias histórias dela. E foi aí que cometi o maior erro da minha vida. Escolhi acreditar em Ricardo. Afastei Júlia, minha melhor amiga, a única pessoa que tentou me proteger. Bloqueei o número dela, deletei das redes sociais, disse coisas horríveis que até hoje me arrependo. Continuei com os preparativos do casamento como se nada tivesse acontecido. O dia do casamento chegou ensolarado e perfeito. Acordo cedo, cercada pela minha mãe, minhas primas e as madrinhas. O salão de beleza reservado para nós estava impecável. Champanhe, música ambiente, aquele clima de felicidade que precede um grande evento. Eu olhava para o meu reflexo no espelho enquanto a maquiadora trabalhava e tentava ignorar aquele aperto no peito, aquela voz sussurrando que algo estava errado. Quando cheguei à igreja, estava deslumbrante. O vestido era um sonho, a maquiagem perfeita, o cabelo preso em um coque elegante com flores brancas entrelaçadas. Os convidados já estavam todos sentados. Reconheci amigos da faculdade, parentes distantes, colegas de trabalho. A igreja estava lotada, decorada com arranjos florais magníficos de rosas brancas e lírios. A música começou. O momento que toda noiva sonha havia chegado. Desci o corredor central segurando o braço do meu pai, que chorava de emoção. Ricardo estava no altar, lindo em seu smoking preto, com aquele sorriso que me conquistou 3 anos atrás. Tudo parecia um conto de fadas. Mas contos de fadas não existem na vida real. Chegamos ao altar. Meu pai me entregou para Ricardo com um beijo na testa. O padre começou a cerimônia com as palavras tradicionais. Estava tudo transcorrendo perfeitamente até o momento em que ele fez aquela pergunta fatídica: se alguém conhece algum impedimento para que este casamento não se realize, que fale agora ou se cale para sempre. Sempre achei que essa parte era apenas uma formalidade, algo que ninguém levava a sério. Mas naquele dia, naquele momento exato que mudou minha vida para sempre, a porta da igreja se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou caminhando pelo corredor. Loira, vestindo um vestido vermelho justo, salto alto, maquiagem impecável. Ela era linda, intimidadora, e havia algo de familiar nela. Meu coração disparou quando reconheci aquele rosto das fotos que Júlia me mostrará. Eu me oponho a este casamento, sua voz ecoou pela igreja, silenciando todos os presentes. O sussurro coletivo foi imediato. Pessoas virando para trás, outros se levantando para ver melhor. Ricardo ficou pálido, congelado. Eu senti minhas pernas bambearem. Quem é você? Perguntei, minha voz saindo trêmula. Ela sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era o sorriso de quem está prestes a destruir tudo. Meu nome é Isabela. E eu sou a noiva de Ricardo. O mundo girou. Pensei que fosse desmaiar ali mesmo. Isso é mentira. Ricardo finalmente reagiu, tentando segurar minha mão, mas eu me afastei instintivamente. Mentira? Isabela riu, um som amargo que cortou o ar. Vamos ver se é mentira. Ela pegou o celular da bolsa e começou a passar fotos na tela grande que havíamos alugado para projetar vídeos durante a festa. Imagens de Ricardo e ela juntos inundaram a tela. Viagens, jantares, ela usando um anel de noivado diferente do meu.
Depois vieram as mensagens, projetadas para todos verem. Mensagens de amor, promessas de casamento, conversas íntimas. E a data das mensagens eram recentes. Algumas de apenas 2 dias atrás. Ricardo me pediu em casamento há 6 meses. Isabela continuou, sua voz firme ecoando pela igreja em choque. Descobri sobre Helena apenas semana passada, quando encontrei o convite de casamento escondido no carro dele. As lágrimas começaram a cair descontroladamente pelo meu rosto, arruinando a maquiagem perfeita. Olhei para Ricardo, esperando, o que exatamente? Uma explicação milagrosa? Uma negação convincente? Mas ele apenas abaixou a cabeça. E naquele momento, diante de 300 pessoas, na igreja decorada com flores caras, vestindo um vestido de noiva que custou uma fortuna, eu entendi que havia sido uma completa idiota. Parte 2. O silêncio na igreja era ensurdecedor. 300 pares de olhos fixos em mim, na mulher de vermelho, e em Ricardo, que permanecia mudo, incapaz de defender-se ou de me defender. A humilhação queimava como fogo líquido correndo pelas minhas veias. Senti vontade de gritar, de correr, de desaparecer. Mas meus pés estavam pregados no chão, como se raízes invisíveis me mantivessem ali, testemunhando a destruição completa da minha vida. Helena, eu posso explicar. Ricardo finalmente murmurou, sua voz fraca e patética. Explicar, minha voz saiu mais alta do que pretendia, carregada de uma raiva que nem sabia que existia dentro de mim. Explicar o que exatamente? Que você tem 2 noivas. Que passou 3 anos me fazendo de idiota. Isabela desceu os degraus do altar, caminhando em direção a nós com uma confiança que eu invejava naquele momento. Ela tinha o poder ali, era ela quem controlava a narrativa. Eu era apenas a vítima patética, a professora ingênua que acreditou em contos de fadas. Não é só isso, Isabela disse, e meu estômago se revirou com o tom dela. Havia mais? Como poderia haver mais? Ricardo não é quem vocês pensam que é. Ele não trabalha em uma empresa de investimentos. Olhei para Ricardo, esperando que ele contradissesse, que provasse que pelo menos isso era verdade. Mas ele continuava calado, o rosto cada vez mais pálido. Ele é um golpista, Isabela continuou, e agora havia dor na voz dela também. Conhece mulheres, faz com que elas se apaixonem, ganha a confiança delas e das famílias, e então começa a pedir empréstimos, fazer investimentos falsos em nome delas, transferências de dinheiro. Quando percebem o golpe, ele já desapareceu. Minha mãe soltou um grito na primeira fileira. Meu pai se levantou, vermelho de raiva, caminhando em direção ao altar. Tive que segurar seu braço para impedi-lo de agredir Ricardo ali mesmo, na frente de todos. Isso não é verdade. Não acreditem nela. Ricardo finalmente encontrou sua voz, mas era tarde demais. Ela é louca, está obcecada por mim. Louca? Isabela riu novamente, aquele som sem humor, tenho provas de tudo. Boletins de ocorrência de outras mulheres que você enganou. Documentos falsos que você usou. Fui até a delegacia antes de vir aqui. Ela tirou papéis da bolsa, estendendo-os para mim. Com as mãos tremendo violentamente, peguei os documentos. Eram cópias de processos, denúncias, histórias de outras mulheres que haviam sido vítimas do mesmo homem que eu estava prestes a chamar de marido. Os nomes eram diferentes, mas o padrão era o mesmo: homem charmoso, relacionamento intenso, pedidos de dinheiro, desaparecimento. Quantas? Consegui perguntar, minha voz quebrando. Quantas mulheres você enganou? Ricardo não respondeu. Simplesmente começou a andar em direção à saída lateral da igreja. Mas meu primo Marcos, que sempre foi protetor comigo, bloqueou a passagem. Você não vai a lugar nenhum antes de responder, Marcos disse, cruzando os braços sobre o peito. A situação estava rapidamente saindo do controle. Alguns convidados começaram a se levantar, comentários e sussurros se espalhando como fogo em mato seco. Minha tia Carmen começou a chorar alto, dizendo que sempre soube que havia algo errado com aquele homem. Minha madrinha, Dona Francisca, gritou que ele deveria ir preso. E eu? Eu estava ali, paralisada,
usando um vestido de noiva caríssimo, com flores no cabelo e lágrimas destruindo a maquiagem, percebendo que minha vida inteira era uma mentira. Helena. Ricardo tentou se aproximar, mas recuou quando viu a expressão no meu rosto. Por favor, me deixe explicar. Não é bem assim. Eu mudei, você me fez mudar. Com você era diferente, eu realmente te amo. Amor, cuspi a palavra como se fosse veneno. Você não sabe o que é amor. Amor não é mentira. Amor não é enganar. Amor não é ter duas noivas ao mesmo tempo. Isabela se aproximou de mim, e por um momento irracional, pensei que ela fosse me atacar. Mas em vez disso, ela colocou a mão no meu ombro com surpreendente gentileza. Sinto muito, ela disse, e pela primeira vez, vi que havia sinceridade em seus olhos. Eu também fui enganada. Quando descobri sobre você, fiquei furiosa, mas percebi que você é uma vítima assim como eu. Ele nos usou. A diferença é que eu descobri antes de assinar os papéis. Olhei para aquela mulher, a outra noiva de Ricardo, e vi meu próprio reflexo de dor e traição. Ela não era minha inimiga. Era minha aliada involuntária naquele pesadelo. O padre, que havia ficado em silêncio atônito durante toda a cena, finalmente se pronunciou: acho que este casamento não vai acontecer hoje. Uma risada histérica escapou dos meus lábios. Não vai acontecer hoje? Não vai acontecer nunca. Não com aquele homem, não daquela forma, não depois de tudo aquilo. Todos podem ir para casa, anunciei, minha voz surpreendentemente firme para alguém cujo mundo acabará de desmoronar. Não haverá casamento. Nem hoje, nem nunca. Arranquei o véu da cabeça, deixando-o cair no chão de mármore da igreja. As flores no meu cabelo se soltaram com um movimento brusco. Olhei para Ricardo uma última vez, tentando encontrar nele vestígios do homem por quem me apaixonei, mas só vi um estranho. Um mentiroso convincente que quase destruiu minha vida. Você vai pagar por tudo isso, eu disse, minha voz baixa mas carregada de uma promessa. Cada mentira, cada manipulação, cada momento que você me fez acreditar que eu não era boa o suficiente. Você vai pagar. Meu pai e meus primos escoltaram Ricardo para fora da igreja. Alguns convidados correram atrás, querendo seu dinheiro de volta, aparentemente, muitos haviam investido em negócios que Ricardo oferecerá. A confusão tomou conta do ambiente sagrado, transformando o que deveria ser o dia mais feliz da minha vida no pior pesadelo. Isabela ficou ao meu lado enquanto eu desabava em lágrimas ali mesmo, no altar decorado com rosas brancas que já começavam a murchar. Ela me abraçou, essa estranha que era a outra noiva do homem que eu amava, e nós choramos juntas. Duas mulheres destruídas pelo mesmo demônio de terno. Minha mãe subiu ao altar, abraçando-me com força. Minha filha, ela repetia, sem saber mais o que dizer. Não havia palavras de consolo adequadas para aquela situação. Não havia manual de como lidar com ser abandonada no altar depois de descobrir que seu noivo era um golpista com múltiplas noivas. A igreja foi esvaziando aos poucos. Alguns convidados saíram envergonhados, outros furiosos, muitos chocados demais para processar o que haviam testemunhado. A decoração cara parecia zombar de mim, cada rosa branca uma lembrança da minha ingenuidade. Quando finalmente consegui me levantar, senti o peso do vestido de noiva, que de repente parecia pesar toneladas. Cada pérola bordada, cada metro de tule, cada detalhe que eu escolhera com tanto carinho agora era só um símbolo da minha humilhação. Preciso tirar isso de mim, murmurei, puxando o zíper pelas costas com desespero. Minha mãe me ajudou, e ali mesmo, na sacristia da igreja, eu me livrei do vestido de noiva. Vesti uma roupa comum que alguém trouxe, jeans e uma camiseta simples. Olhei para aquele monte de tecido branco no chão e senti uma satisfação estranha. Estava me livrando de tudo aquilo, de todas as mentiras que aquele vestido representava. Isabela me esperava do lado de fora da sacristia. Ela havia ligado para a polícia, que chegou minutos depois. Prestamos depoimento juntas, ela mostrando todas as provas que havia reunido, eu confirmando as informações.
Descobri que Ricardo tinha pelo menos 5 identidades diferentes, que o apartamento luxuoso era alugado, que o carro importado estava em nome de outra pessoa, que a empresa de investimento simplesmente não existia. Tudo era mentira. Cada pedacinho da vida que compartilhamos era uma farsa elaborada. A polícia nos informou que Ricardo já era procurado em 2 estados por crimes similares. Ele tinha warrants de prisão pendentes. Finalmente, a justiça estava sendo feita, mas isso não diminuía a dor, não curava a ferida aberta no meu peito. Quando saí da delegacia, já era noite. O dia que deveria terminar com minha lua de mel terminava com boletins de ocorrência e interrogatórios policiais. Isabela me ofereceu uma carona, e curiosamente, aceitei. Havia algo bizarramente reconfortante em estar com alguém que entendia exatamente o que eu estava sentindo. No carro, nós conversamos. Ela me contou sua história, quase idêntica à minha. O mesmo padrão de sedução, as mesmas promessas, a mesma manipulação. Ela era advogada, bem-sucedida, inteligente, e mesmo assim havia caído no mesmo golpe que eu. Isso me fez perceber que não era questão de ser burra ou ingênua. Ricardo era simplesmente muito bom no que fazia. O que você vai fazer agora? Isabela perguntou quando paramos em frente ao meu prédio. Honestamente? Não tenho ideia, respondi, e era a verdade mais pura que eu podia dar. Ela me entregou um cartão com seu telefone. Se precisar conversar, me liga. A gente está junto nisso, quer queira quer não. Subi para meu apartamento vazio. O silêncio era opressor. As malas que eu havia preparado para a lua de mel estavam encostadas na parede da sala, zombando de mim. Abri uma e comecei a tirar as roupas que escolhi com tanto cuidado, biquínis novos, vestidos leves, lingeries caras que Ricardo me fez comprar para aquela viagem que nunca aconteceria. Sentei no chão da sala e finalmente deixei a realidade me atingir em cheio. Chorei como nunca havia chorado na vida. Soluços violentos que sacudiam todo o meu corpo, lágrimas que não pareciam ter fim. Chorei pela humilhação, pela traição, pelos 3 anos desperdiçados, pela confiança quebrada, pelo amor que nunca foi real. Mas no meio daquelas lágrimas, algo começou a nascer dentro de mim. Não era ainda força, era apenas uma fagulha, mas era algo. Era raiva. Era indignação. Era o recuso de ser destruída por aquele homem. Peguei meu celular e, pela primeira vez em semanas, desbloqueei o número de Júlia. Digitei uma mensagem simples: você estava certa. Me perdoa por não ter acreditado em você. Preciso de você. A resposta veio em segundos: estou indo para aí. Segura firme, amiga. E naquele momento, sentada no chão frio do meu apartamento, cercada por malas de uma lua de mel cancelada e destroços de uma vida que não existia mais, eu tomei uma decisão. Ricardo não ia me destruir. Aquela humilhação não seria o fim da minha história. Seria apenas o começo de algo diferente. Eu não sabia ainda como, não sabia ainda quando, mas eu prometi a mim mesma que me reergueria daquilo. E mais importante, eu faria questão de que Ricardo pagasse por cada lágrima que me fez derramar. Parte 3. Os dias seguintes ao casamento cancelado foram os mais difíceis da minha vida. Não conseguia sair da cama, não conseguia comer, não conseguia pensar em nada além da humilhação. As redes sociais explodiram com a história. Vídeos do momento em que Isabela interrompeu a cerimônia foram parar no YouTube, no TikTok, no Instagram. Eu me tornei um meme, o símbolo da noiva traída, motivo de piada para milhares de pessoas que nem me conheciam. Júlia praticamente se mudou para meu apartamento. Ela dormia no sofá, me obrigava a comer, respondia mensagens no meu celular, protegia-me do mundo exterior. Sem ela, eu não sei se teria sobrevivido àqueles primeiros dias. Você precisa se levantar, Helena, ela dizia todos os dias. Não pode deixar que ele vença assim. Mas eu não tinha forças. Como poderia me levantar quando tudo dentro de mim estava quebrado? Foi Isabela quem mudou tudo. Ela apareceu na minha porta uma semana depois do casamento, trazendo café e croissants, e uma proposta que eu jamais imaginaria. Precisamos nos unir, ela disse, sentando-se à mesa da minha cozinha como se fôssemos velhas amigas.
Ricardo precisa pagar pelo que fez não só a nós, mas a todas as mulheres que ele enganou. A polícia já está atrás dele, respondi, sem ânimo. Não tem mais nada que possamos fazer. Claro que tem, os olhos de Isabela brilhavam com determinação. A polícia vai prendê-lo, mas isso não vai nos devolver nosso tempo, nossa dignidade, nosso dinheiro. Precisamos de justiça de verdade. Ela abriu uma pasta que trouxera, espalhando documentos sobre a mesa. Eram informações detalhadas sobre Ricardo, ou melhor, sobre os vários Ricardos que ele fingia ser. Isabela havia passado a semana investigando, usando seus contatos como advogada para descobrir tudo sobre o homem que nos enganou. Ele tem bens em nome de Laranjas, ela explicou, apontando para os documentos. Contas bancárias escondidas, propriedades registradas em nomes falsos. Ele é muito mais rico do que aparentava ser, justamente porque roubou de dezenas de mulheres ao longo dos anos. Pela primeira vez em uma semana, senti algo além de dor e autocomiseração. Senti curiosidade, talvez até um pouco de esperança. E o que você quer que eu faça? Quero que a gente trabalhe juntas. Você conhece Ricardo de uma forma que eu não conheço. Juntas, podemos rastrear cada centavo que ele roubou e garantir que isso volte para as vítimas. E mais importante, podemos garantir que ele nunca mais faça isso com nenhuma outra mulher. Júlia, que havia ficado ouvindo em silêncio, finalmente falou, isso pode ser perigoso. Ricardo é claramente um criminoso. Vocês duas deveriam deixar isso para as autoridades. As autoridades vão demorar anos, Isabela retrucou. E mesmo se o prenderem, ele vai cumprir uma pena ridícula e sair para fazer tudo de novo. Nós podemos fazer melhor. Olhei para aqueles documentos espalhados na mesa, para o rosto determinado de Isabela, para a preocupação estampada no rosto de Júlia. E tomei a decisão que mudaria tudo. Estou dentro, eu disse. Júlia suspirou, mas acabou concordando em nos ajudar. Com sua experiência em tecnologia da informação, ela seria essencial para rastrear movimentações financeiras e pegadas digitais de Ricardo. Passamos as semanas seguintes investigando. Isabela usava seus contatos no mundo jurídico, eu conversava com outras vítimas que havíamos localizado, e Júlia invadia, legalmente, ela sempre fazia questão de frisar, sistemas e bases de dados para encontrar informações. Descobrimos que Ricardo tinha realmente 5 identidades ativas. Em cada uma delas, havia um padrão: namorada rica, pedidos de investimento, promessas de casamento, desaparecimento com o dinheiro. Ele tinha até endereços diferentes para cada identidade, carros diferentes, círculos sociais completamente separados. Era uma operação extremamente sofisticada. Uma das vítimas que encontramos era uma viúva de 60 anos que havia perdido toda a herança que o marido deixou. Ela chorou no telefone quando conversei com ela, dizendo que não tinha mais razão para viver. Outra era uma empresária que teve sua empresa falida depois que Ricardo convenceu-a a fazer investimentos fraudulentos. Cada história era um soco no estômago, cada lágrima derramada alimentava minha determinação. Rastreamos as contas bancárias. Júlia descobriu transferências para paraísos fiscais, investimentos em criptomoedas, propriedades rurais registradas em nomes de terceiros que provavelmente nem sabiam que eram proprietários. No papel, Ricardo tinha milhões escondidos, dinheiro roubado de mulheres que confiaram nele. Precisamos de um plano, Isabela disse durante uma de nossas reuniões de estratégia. Não podemos simplesmente denunciá-lo e esperar que a justiça faça seu trabalho. Precisamos agir. Foi quando tivemos a ideia. Se Ricardo usava identidades falsas, nós poderíamos usar isso contra ele. Júlia criaria uma identidade falsa, uma empresária rica, recém-divorciada, procurando investimentos. Alguém exatamente do tipo que Ricardo costumava alvejar. Mas quem vai fazer esse papel? Júlia perguntou. Isabela é advogada conhecida, Helena virou notícia na internet. Ele vai reconhecer vocês duas imediatamente. Foi então que encontramos Marina. Ela era prima de uma das vítimas, atriz profissional que estava entre trabalhos. Quando explicamos o plano, ela topou na hora. Esse tipo de homem destruiu minha tia, ela disse.
Se posso ajudar a colocar ele atrás das grades, faço de graça. Criamos todo um perfil para Marina. Júlia falsificou, dentro dos limites legais, ela sempre insistia, documentos, criou históricos financeiros, perfis em redes sociais, tudo que Ricardo verificaria antes de escolher sua próxima vítima. Marina seria Melissa Andrade, empresária do ramo de tecnologia, viúva rica e vulnerável. O difícil foi encontrar Ricardo. Ele havia desaparecido depois do fiasco no casamento, sabendo que a polícia estava atrás dele. Mas nós tínhamos algo que a polícia não tinha: conhecimento íntimo de como ele operava. Júlia rastreou suas movimentações digitais. Ricardo não conseguia ficar sem usar a internet, sem manter contato com seus vários círculos sociais. Através de uma conta de e-mail secundária que ele pensava que ninguém conhecia, descobrimos que ele estava em Florianópolis, já preparando seu próximo golpe. Marina foi para lá, falta a parte 4 equipada com câmeras escondidas e um microfone discreto. Nós monitorávamos tudo remotamente, prontas para agir se algo saísse do controle. O plano era simples: Marina se aproximaria de Ricardo, deixaria que ele aplicasse o golpe, mas dessa vez, teríamos provas em vídeo e áudio de tudo. A primeira reunião deles foi em um café sofisticado à beira-mar. Assistimos através da câmera enquanto Ricardo usava todas as suas táticas. O sorriso charmoso, os elogios calculados, a atenção total. Era nauseante ver como ele era bom nisso, como cada movimento parecia natural e sincero. Você é diferente das outras mulheres que conheço, ele disse para Marina, e meu estômago revirou. Eram as mesmas palavras que ele usara comigo. Marina representou perfeitamente. Ela era viúva vulnerável procurando alguém em quem confiar, alguém que entendesse de investimentos, alguém que pudesse ajudá-la a não ser enganada por aproveitadores. A ironia era dolorosa. Durante 3 semanas, acompanhamos o relacionamento deles se desenvolver. Ricardo seguia exatamente o mesmo script: jantares românticos, presentes caros, conversas profundas sobre sonhos e futuro. Então vieram os pedidos de dinheiro, disfarçados como oportunidades de investimento imperdíveis. Tenho um negócio fechado, ele disse durante um jantar, segurando as mãos de Marina sobre a mesa. Mas preciso de capital inicial. Se você investir agora, podemos triplicar o valor em 3 meses. Marina fingiu hesitação, exatamente como planejamos. Isso fez Ricardo trabalhar mais, ser mais convincente, dar mais detalhes sobre o golpe. Cada palavra era gravada, cada promessa falsa documentada. Quando finalmente Marina concordou em transferir o dinheiro, nós agimos. Isabela havia preparado tudo junto com a polícia. No momento em que Ricardo deu as coordenadas bancárias para a transferência, uma equipe policial entrou no restaurante onde eles estavam. Assistimos através da câmera de Marina enquanto Ricardo era preso. A confusão no restaurante, os outros clientes parando para ver, Ricardo tentando fugir mas sendo imobilizado pelos policiais. Era satisfatório de uma forma que eu nunca imaginei que poderia ser. Mas não era suficiente. A prisão de Ricardo era apenas o começo. Com todas as provas que havíamos reunido, Isabela processou Ricardo em nome de todas as vítimas que conseguimos localizar. Foi um processo civil massivo, exigindo que todos os bens dele fossem congelados e eventualmente distribuídos entre as mulheres que ele havia enganado. O julgamento criminal aconteceu 3 meses depois. A sala do tribunal estava lotada de vítimas, cada uma querendo ver o homem que destruiu suas vidas pagar pelos crimes. Isabela e eu demos depoimentos detalhados. Marina também testemunhou sobre a tentativa de golpe gravada em vídeo. Ricardo tentou se defender, alegando que tudo era mal-entendido, que realmente amava todas aquelas mulheres, que as confusões com dinheiro eram apenas erros honestos. Mas as provas eram irrefutáveis. Vídeos, áudios, documentos, testemunhas. Não havia escapatória. Quando o juiz leu a sentença, 15 anos de prisão por múltiplas acusações de estelionato, falsidade ideológica e outros crimes, fechei os olhos e respirei fundo. Não era o suficiente para apagar a dor, mas era algo. Era justiça. Parte 4. 6 meses depois do julgamento, minha vida estava completamente diferente, mas não da forma que eu esperava.
A professora ingênua que acreditava em contos de fadas havia morrido naquela igreja decorada com rosas brancas. A mulher que emergiu das cinzas era alguém que eu ainda estava aprendendo a conhecer. Isabela e eu nos tornamos amigas de verdade. Ela até brincava que Ricardo, em sua crueldade, tinha nos dado um presente involuntário, uma amizade genuína nascida das circunstâncias mais improváveis. Juntas, criamos uma ONG para ajudar vítimas de golpes amorosos. Usamos o dinheiro recuperado dos bens de Ricardo para financiar os primeiros anos da organização. A resposta foi avassaladora. Centenas de mulheres e homens entraram em contato, compartilhando histórias similares de manipulação, fraude e corações partidos. Descobrimos que o que aconteceu conosco era mais comum do que imaginávamos. A diferença é que agora havia um lugar seguro para essas pessoas buscarem ajuda. Júlia se tornou diretora de tecnologia da ONG, criando sistemas para rastrear perfis suspeitos em aplicativos de relacionamento, bancos de dados de golpistas conhecidos, e ferramentas para verificar a autenticidade das informações que potenciais parceiros forneciam. Marina, a atriz que nos ajudou a prender Ricardo, tornou-se porta-voz da organização, usando sua plataforma para conscientizar sobre o problema. Quanto a mim, voltei para a sala de aula, mas não era mais apenas uma professora. Nas horas vagas, dava palestras sobre relacionamentos abusivos, manipulação emocional e como identificar sinais de alerta. Transformei minha dor em propósito, minha humilhação em força para ajudar outros. Um ano depois do casamento cancelado, recebi uma carta. Era de Ricardo, da prisão. Durante dias, aquela carta ficou sobre minha mesa, lacrada, enquanto eu decidia se tinha coragem de ler. Júlia aconselhava que eu simplesmente a jogasse fora. Isabela disse que a decisão era minha e que ela respeitaria qualquer escolha que eu fizesse. Finalmente, em uma noite solitária, abri a carta. A caligrafia era dele, aquela mesma letra que uma vez escreveu cartões românticos e promessas de amor eterno. Helena, a carta começava: sei que não tenho direito de pedir seu tempo ou sua atenção, mas preciso que você saiba algumas coisas. Nada do que eu disser vai justificar o que fiz. Não há justificativa. Mas preciso tentar te fazer entender quem eu me tornei e, mais importante, quem eu estava tentando não ser quando te conheci. Fui criado por um pai que me ensinou que amar era ser fraco, que confiar era ser idiota, que o mundo era dividido entre predadores e presas. Aprendi desde cedo a manipular, a mentir, a usar as pessoas antes que elas me usassem. Tornou-se segunda natureza, uma armadura que eu vestia para sobreviver. Quando te conheci, pela primeira vez, senti algo diferente. Você era genuína de uma forma que eu não via há anos. Sua bondade, sua confiança, sua capacidade de ver o melhor nas pessoas, tudo isso me assustou e me atraiu ao mesmo tempo. Por um breve momento, pensei que talvez eu pudesse ser diferente com você, que talvez você pudesse me salvar de mim mesmo. Mas eu estava errado. Você não poderia me salvar porque eu não queria ser salvo. Continuei fazendo o que sempre fiz, porque era o único jeito que eu sabia de existir. E no processo, destruí a pessoa mais genuína que já conheci. Não estou te pedindo perdão. Não mereço. Estou apenas te dizendo que de todas as mentiras que contei, de todos os corações que quebrei, você foi a única que realmente me importou. E isso, ironicamente, é a única verdade que posso te oferecer. Ouvi falar da ONG que você criou. Fiquei sabendo que está ajudando pessoas a não passarem pelo que passou. Isso é mais do que eu mereço, que você tenha transformado minha crueldade em algo bom. Você sempre foi forte demais para mim, Helena. Eu só não vi isso até que fosse tarde demais. Espero, sinceramente, que você encontre a felicidade que sempre mereceu. Não comigo, obviamente, mas com alguém que veja seu valor e nunca o questione. Alguém que te ame de verdade, não da forma distorcida que eu pensei que fosse amor. Ricardo. Terminei de ler a carta com lágrimas nos olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Porque percebi, lendo aquelas palavras, que ele ainda estava tentando me manipular. Aquele pedido de desculpas cheio de explicações psicológicas, aquela admissão de sentimentos genuínos, tudo parte do mesmo jogo. Ele queria que eu sentisse pena dele,
que o perdoasse, que validasse que, no fundo, ele não era tão mau assim. Rasguei a carta em pedacinhos e joguei no lixo. Aquela era a última vez que Ricardo teria poder sobre mim de qualquer forma. 2 anos depois do dia que deveria ter sido meu casamento, acordei em um sábado ensolarado e percebi que estava feliz. Não era aquela felicidade eufórica que eu buscava quando estava com Ricardo, aquela montanha-russa emocional de altos e baixos intensos. Era algo diferente, mais profundo. Era a paz. Júlia casou-se com um homem incrível. A cerimônia foi simples, íntima, verdadeira, tudo que meu casamento cancelado não teria sido mesmo que tivesse acontecido. Estar lá como madrinha, celebrando o amor genuíno de 2 pessoas que se conheciam de verdade, me fez perceber quanto eu havia crescido. Isabela começou a namorar um professor de história, um homem gentil e transparente que ela conheceu em uma das nossas palestras. Ela ainda era cautelosa, ainda verificava tudo 2 vezes, mas estava dando uma chance ao amor novamente. E eu estava orgulhosa dela por isso. Quanto a mim, estava solteira e, ok com isso. Não estava desesperada para encontrar alguém, não me sentia incompleta sozinha. Tinha minha carreira, minha ONG, meus amigos, meus propósitos. Se o amor chegasse novamente, seria bem-vindo. Mas eu não precisava mais dele para me sentir inteira. Um dia, durante uma palestra em uma universidade, um homem levantou a mão durante a sessão de perguntas. Você não tem medo de nunca mais confiar em ninguém depois de tudo o que passou? Ele perguntou. Pensei por um momento antes de responder. Medo? Sim, tenho medo. Medo faz parte de ser humano. Mas decidi não deixar que esse medo me paralise. Aprendi a diferença entre confiar cegamente e confiar conscientemente. Aprendi que existem sinais de alerta que ignorei porque queria acreditar no conto de fadas. Aprendi que amor verdadeiro não te deixa confusa, não te faz duvidar de você mesma, não te isola das pessoas que te amam. Então você acredita em amor? Outra pessoa perguntou. Acredito, respondi sem hesitar. Mas agora entendo que amor não é sobre príncipes encantados e finais felizes perfeitos. É sobre parceria, respeito, honestidade. É sobre escolher todos os dias estar com alguém e ser escolhida de volta. É sobre crescer juntos, não diminuir um ao outro. Depois da palestra, uma jovem me procurou, lágrimas nos olhos. Obrigada, ela disse. Estou em um relacionamento confuso há 2 anos, e ouvindo você, percebi que preciso sair. Tenho medo, mas agora sei que posso sobreviver. Abracei aquela garota e disse, você não vai apenas sobreviver. Vai prosperar. É difícil, vai doer, mas do outro lado dessa dor existe uma versão de você que é mais forte, mais sábia e mais completa do que jamais imaginou. E era verdade. Eu era a prova viva disso. 3 anos depois do casamento cancelado, a ONG que criamos havia ajudado mais de 1000 pessoas. Tínhamos filiais em 5 estados, uma linha direta de ajuda 24 horas, e parcerias com autoridades policiais para rastrear golpistas. Transformamos nossa tragédia pessoal em uma força para o bem. Ricardo continuava preso, cumprindo sua sentença. Ouvi dizer que ele estava participando de programas de reabilitação na prisão, que havia se tornado um prisioneiro modelo. Parte de mim esperava que isso fosse verdade, que ele realmente estivesse mudando. Mas outra parte, a parte que aprendeu da forma mais difícil possível, sabia que algumas pessoas simplesmente sabem jogar o jogo, não importa em que ambiente estejam. Não importava mais. Ele era o passado. Minha história não era mais sobre ele. Um dia, caminhando no parque onde costumava correr, encontrei aquela estranha sensação de déjà vu. Um homem bonito fazendo Cooper tropeçou perto de mim, exatamente como Ricardo havia feito anos atrás. Ele sorriu, começou a conversar, era charmoso, engraçado, perfeito demais. Antigamente, eu teria dado meu número na hora. Mas agora, eu apenas sorri educadamente, disse que estava atrasada, e continuei meu caminho. Porque aprendi que príncipes encantados que aparecem do nada geralmente vêm com algemas escondidas. Se o amor viesse para minha vida novamente, viria de forma diferente.
Viria devagar, com transparência, com imperfeições honestas, com alguém que tinha uma vida real, problemas reais e honestidade real. Não seria um conto de fadas. Seria algo melhor. Seria real naquela noite. Sentei com Júlia e Isabela no nosso bar favorito, celebrando o aniversário de 3 anos da ONG. Brindamos às mulheres fortes que havíamos nos tornado, às amizades improváveis que nasceram da tragédia, e ao futuro que era nosso para construir. Você se arrepende de alguma coisa? Isabela me perguntou em um momento de reflexão. Pensei honestamente antes de responder. Me arrependo de ter afastado Júlia quando ela tentou me avisar. Me arrependo de não ter confiado mais em mim mesma. Mas me arrependo de ter conhecido Ricardo? Estranhamente, não. Não? Júlia arqueou as sobrancelhas, surpresa. Não, confirmei. Porque aquela experiência horrível me transformou na mulher que sou hoje. Me deu propósito, me deu força, me deu vocês duas. Se eu pudesse voltar no tempo e evitar tudo aquilo, evitaria também tudo de bom que veio depois. Além disso, Isabela adicionou com um sorriso malicioso, nós 3 juntas somos uma força a ser reconhecida. Ricardo criou sem querer o trio mais implacável de caçadoras de golpistas que esse país já viu. Rimos juntas, e naquele riso havia cura, havia força, havia esperança. Minha história não acabou com um final feliz tradicional. Não casei com o príncipe encantado, não tive minha lua de mel em paraísos tropicais, não ganhei o casamento dos sonhos. Mas ganhei algo muito mais valioso, ganhei a mim mesma. E se você está passando por algo similar, se foi enganada, manipulada, humilhada, quero que saiba, você vai sobreviver. Vai doer terrivelmente, vai parecer que o mundo acabou, mas vai passar. Não deixe que quem te machucou defina sua história. Não deixe que a traição de alguém destrua sua capacidade de amar, de confiar, de sonhar. E essa, meus amigos, é a verdadeira história de como fui humilhada no meu casamento, mas ninguém esperava o final. Porque o final não foi destruição. Foi renascimento. Até a próxima história.